A ausência de Virgínia Fonseca tornou-se uma dor de cabeça inesperada para Luciano Huck na Globo. Com a influenciadora fora da cobertura da Copa do Mundo, o apresentador enfrenta um desafio extra neste domingo 28, justamente quando esperava contar com o peso de Virgínia como chamariz para turbinar a audiência do Domingão com Huck, que traz uma entrevista exclusiva com o jogador Vini Júnior. A edição do programa será exibida mais cedo, adaptando-se à grade das oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira partida desta fase decisiva, entre África do Sul e Canadá, está marcada para as 16 horas e contará com transmissão simultânea da Globo, SBT e Cazé TV. O cenário preocupa a emissora, já que nos últimos meses, o SBT conseguiu registrar momentos de liderança na Grande São Paulo, chegando a ameaçar o programa de Eliana com uma diferença mínima de audiência. O Domingão tem oscilado. Em 2026, amargou 8,7 pontos no dia 5 de abril, mas deu a volta por cima na semana seguinte, em 12 de abril, quando alcançou seu recorde de 13,0 pontos de média. A saída de Virgínia foi oficializada pelo próprio apresentador no último sábado, 27. Por meio de suas redes sociais, Huck publicou uma despedida carinhosa e confirmou o fim do quadro da influenciadora, que permaneceu no ar por apenas 2 semanas. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa. E rolou, explicou o apresentador, reforçando que as portas seguem abertas para a empresária. Ao se despedir, Huck agradeceu pela confiança e pelo carinho, tratando Virgínia como uma grande amiga. Segundo a apuração do Notícias da TV, o planejamento inicial previa que a colaboração se encerrasse ao fim da primeira fase, deixando a continuidade da parceria para uma reavaliação posterior. É curioso como a televisão brasileira, mesmo em tempos de redes sociais dominantes, ainda nos reserva capítulos de bastidores que parecem roteiros de ficção. Quando falamos sobre esse movimento envolvendo Luciano Huck e Virgínia Fonseca, não estamos falando apenas de uma decisão técnica ou de grade, mas do choque entre dois mundos, o da televisão tradicional, que precisa de grandes nomes para ancorar sua audiência, e o do fenômeno digital, que funciona em uma velocidade própria, muitas vezes incompatível com o planejamento rígido de uma emissora como a Globo. Para entender o peso do que aconteceu, precisamos olhar para quem são esses personagens. Luciano Huck não é apenas um apresentador, ele é um dos pilares de sustentação comercial e de entretenimento da emissora carioca há décadas. Nascido em São Paulo, o empresário começou sua trajetória ainda nos anos 90 na Band com o programa H, onde capturou o espírito de uma juventude que consumia cultura pop de um jeito caótico e autêntico. De lá, migrou para a Globo, onde construiu o Caldeirão, um programa que se tornou sinônimo de transformação social misturada com auditório, e que, ao longo do tempo, foi refinando a imagem de Huck até ele assumir o Domingão, ocupando a cadeira que por muito tempo foi de Fausto Silva. Essa transição não foi fácil e exigiu que ele se reinventasse, tentando equilibrar o carisma popular com uma tentativa de se conectar com novas audiências, e é exatamente aí que a figura de Virgínia Fonseca entra na história. Virgínia, por sua vez, é a personificação da era do influenciador digital. Nascida nos Estados Unidos, mas com uma trajetória construída no Brasil, ela não começou em um palco, mas através da lente de um celular, documentando seu cotidiano de forma crua, o que gerou uma identificação imediata com milhões de seguidores. A ascensão dela é meteórica e, para quem analisa o mercado, é um case de sucesso inegável. Ela soube monetizar sua vida pessoal, transformar sua imagem em marcas de beleza e se manter no centro das atenções, mesmo quando envolta em polêmicas sobre escolhas profissionais ou métodos de trabalho. Quando a Globo, uma instituição que preza pelo controle editorial e pelo formato, convida alguém como Virgínia para o Domingão, a emissora está claramente tentando beber da fonte dessa audiência massiva que vive no Instagram e no TikTok, mas que nem sempre sintoniza a TV aberta no horário nobre. O que vimos nas últimas 2 semanas foi uma tentativa de união que agora sabemos, tinha data para terminar. Ao observar a trajetória de ambos, percebo uma correlação muito clara com o que estamos vivendo na mídia hoje. Huck representa a estabilidade, a tentativa de manter o televisor ligado como um hábito familiar, aquele domingo clássico de almoço com a família. Já a Virgínia representa o efêmero, o conteúdo que dura o tempo de um story, mas que engaja como nada mais engaja atualmente. O fato de o quadro ter durado apenas 2 semanas, mesmo com a cobertura da Copa do Mundo, mostra que a televisão ainda tem muita dificuldade em integrar o influenciador digital sem que ele perca o que o torna especial, ou sem que o programa perca a sua identidade.
O planejamento que previa o encerramento após a primeira fase da Copa não me parece apenas uma decisão logística, me parece um teste. Um teste de audiência que talvez tenha mostrado que, embora Virgínia tenha um público fiel, ele não necessariamente se traduz em audiência linear de domingo à tarde. Eu, particularmente, olho para esse cenário e vejo um reflexo do desespero da TV aberta em tentar se manter relevante diante da fragmentação da atenção. A Globo está tentando renovar seu elenco e sua linguagem, mas o público fiel do Domingão é um público específico, que muitas vezes rejeita essa mistura frenética das redes sociais. É um choque cultural. E vamos ser sinceros, o SBT, com sua estratégia de contra-ataque e a histórica proximidade com nomes como Eliana, sempre soube jogar esse jogo de manter o espectador preso pela identificação emocional, algo que a Globo, em sua postura mais institucional, às vezes demora a entender. A oscilação nos números de audiência que vimos em abril, com aquele recorde de 13 pontos, mostra que o programa do Hulk ainda tem força, mas que ele depende de grandes ganchos. Trazer o Vini Júnior para uma entrevista exclusiva é uma cartada clássica de peso da emissora, o ídolo mundial, o nome incontestável do futebol. Isso é televisão de raiz, é o evento que para o país. Ao comparar com o passado, lembro de como as transições de apresentadores no Brasil sempre foram acompanhadas de experimentos arriscados. Quando o Hulk assumiu o domingo, ele sabia que precisava de frescor. A saída da Virgínia, embora tratada de forma muito diplomática e carinhosa nas redes sociais, deixa uma interrogação no ar sobre o futuro dessas parcerias. Será que o influenciador, acostumado a ter o controle total sobre o seu conteúdo, sobre o seu tempo e sobre a sua forma de falar com o público, consegue realmente se adaptar às amarras de um roteiro de televisão de alta produção? Eu tenho minhas dúvidas. Na minha visão, o que falta nessa conta é entender que o público de TV quer sentir que o apresentador é um guia, alguém em quem ele confia para conduzir o domingo. Quando você traz uma figura que é, antes de tudo, uma marca comercial, o telespectador pode acabar sentindo que está assistindo a um grande publipostre, e não a um entretenimento genuíno. Não podemos esquecer, também, que 2026 tem sido um ano de montanha-russa para a audiência. O mercado está mudando rápido demais. Aquele 8,7 de audiência no início de abril foi um susto para a Globo, um sinal de alerta de que não existe mais liderança garantida. A disputa pela atenção do brasileiro nunca foi tão voraz, com a Cazé TV, o SBT e até Streamings brigando pelo espectador. A saída da Virgínia, embora possa ser vista como um fracasso por alguns críticos, eu prefiro ver como um ajuste de rota. Hulk é um estrategista. Ele sabe que para se manter no topo precisa testar novos nomes, mas também precisa saber a hora de recuar quando a fórmula não entrega o resultado esperado. O episódio da Copa, com a ausência dela, será o grande termômetro. Se o programa for bem com o Vini Júnior, a narrativa será de que o Domingão não precisa de artifícios externos para brilhar. Se a audiência cair, a cobrança sobre o apresentador aumentará significativamente. Por fim, o que essa história nos ensina é que a TV brasileira está em um eterno estado de transe. Ela tenta copiar a internet, tenta ser mais ágil, mas continua presa ao relógio do Ibope e às métricas que muitas vezes não conversam com a realidade do público da internet. Ver Hulk se despedindo de forma tão cordial, reforçando a amizade, é o protocolo padrão da emissora, a tentativa de evitar qualquer crise de imagem. Mas por baixo disso, existe uma briga real por números que decidem o destino de quadros, contratos e carreiras. A televisão é um ambiente implacável. Hoje o influenciador entra como a grande aposta, o salvador da pátria, que vai trazer o público jovem de volta para a frente da tela. Amanhã, se a conta não fechar, ele é substituído pelo próximo fenômeno da vez ou por um formato que já provou funcionar. E o Luciano, com toda a sua experiência, sabe melhor do que ninguém que no fim das contas, quem manda é o controle remoto na mão do espectador. Se a escolha de Virgínia foi uma tentativa de oxigenação, resta agora ver como o programa se comporta sem ela, em um domingo que promete ser decisivo para a grade da emissora. É um jogo de xadrez, e as peças continuam se movendo a cada semana, enquanto a gente, aqui do lado de fora, tenta entender se o que estamos vendo é o futuro da TV ou apenas um breve interlúdio de uma era que está mudando mais rápido do que a gente consegue acompanhar.